As formigas são insetos que pertencem à família Formicidae, da qual já foram descritas cerca de 10.000 espécies. Elas vivem em grandes colônias que podem se formar sobre o solo, no interior de troncos ou até em ambientes artificiais, como o espaço entre os tijolos de uma casa, um chão de cimento ou uma parede de azulejo. Registros fósseis indicam que as formigas surgiram por volta de 80 milhões de anos atrás. Desde então, obtiveram sucesso em colonizar quase todas as regiões do mundo. Só não encontramos formigas na Antártida e no Polo Norte. E apesar de conviver e conhecer inúmeras formigas, muitos de nós não fazemos ideia da importância desses insetos na manutenção do equilíbrio do nosso ecossistema. Mas, antes de podermos falar sobre a importância das formigas em nosso ecossistema, vamos inicialmente falar sobre sua anatomia, as castas sociais, alguns comportamentos característicos da espécie e reprodução. Os insetos possuem o corpo dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Mas as formigas possuem uma divisão própria e seus corpos são organizados em 3 partes: cabeça, mesossoma e metassoma. Cabeça. Nessa região estão localizados os órgãos sensoriais, antenas, olhos, ocelos e a mandíbula. No mesossoma, encontram as pernas e asas, quando existem. Em cada perna há uma garra, que auxilia a formiga a escalar e se pendurar em objetos. O metassoma, ele é composto pela cintura e gástrio. Neste último estão as aberturas anais do aparelho reprodutivo e a glândula responsável pela comunicação. As formigas da Argentina possuem 2 estômagos. Um é destinado ao próprio inseto e o outro é usado para alimentar os demais habitantes da colônia. O alimento é transformado em líquido e passado de uma formiga para outra através da boca. A divisão de tarefas se relaciona com as castas presentes na colônia. Em um formigueiro, normalmente, existem 2 castas de formiga, que são subdivididas em casta das reprodutoras. Esse grupo ele é constituído pelas rainhas e machos. Alteza, assim não vai dar para contar. Claro, desculpe, continue. Está bem, vão fazer sombra em outro lugar. E agora, Ada, o que nós fazemos? Não assopra. Eu já sei o que é. A gente relaxa. Tá. E casta das operárias, são os membros estéreis da colônia. A maioria das colônias possui somente uma rainha. São as maiores formigas da colônia. São responsáveis pelas posturas dos ovos e elas vivem controlando a colônia por muitos anos, cerca de 2 a 4. Quando a rainha morre, o formigueiro também morre. Todas as formigas machos são geradas de ovos não fertilizados. O seu único papel é fertilizar a rainha. Vive cerca de 1 ano e outras espécies cerca de 2 semanas. De maneira geral, possuem asas até a morte, e sua morte ocorre após o acasalamento. Todos os ovos fertilizados produzem fêmeas, as quais são usualmente operárias estéreis. Possui de 2 a 3 milímetros de comprimento quando adulta, e sua antena possui 12 segmentos. A formiga argentina vive em média 4 anos. De forma geral, outras espécies vivem de 2 a 3 meses. Sua função é realizar todo o trabalho pesado para a colônia, como, por exemplo, escavação e limpeza do ninho, defesa da colônia, procura e transporte de água e alimento para a colônia e etc. As formigas pequenas são as enfermeiras. Elas cuidam dos ovos, larvas e formigas jovens. As formigas maiores, que possuem grandes cabeças e mandíbulas afiadas, exercem a atividade de soldados. Os ninhos
são normalmente encontrados em solo úmido, perto ou debaixo de edifícios com plantas, sob florestas e perto de água e comida. Os ninhos podem ser classificados de acordo com o ambiente em que estão construídos. Ninhos arbóreos, construídos em árvores. Ninhos superficiais, construídos acima do solo. Ainda existem os ninhos subterrâneos, que são os mais conhecidos por serem construídos dentro do solo. A alimentação da formiga argentina consiste preferencialmente por substâncias doces, assim como carne, pão, frutas e etc. A forma mais comum de comunicação entre as formigas é por meio de substâncias químicas voláteis, substâncias solúveis e do tato. Quando produzidas pelos indivíduos para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie, são denominadas de feromônios. Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre! Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados! Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha! Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, dar. bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado! Bom trabalho, pessoal! Formigas de espécies socialmente mais primitivas necessitam de sinais táteis, como por exemplo, golpes de antenas sobre o gaster, além de um feromônio de atração que motive as companheiras a buscar o alimento recém-descoberto. O comportamento defensivo das formigas argentinas consiste na fuga, espasmos, tentativa de escape, evitação mútua, descaso com a outra após a antenação e ficar parada. Tanto o comportamento defensivo quanto o comportamento social estão relacionados entre si. Todas as interações sociais dependem da comunicação, e esta é a ação por parte de um organismo que modifica a probabilidade de comportamento de outro organismo. A reprodução ocorre por meio do voo nupcial ou por fragmentação de colônias. Estes processos só ocorrem quando a colônia está madura, ou seja, com elevada densidade populacional. O voo nupcial ocorre quando os machos saem voando do formigueiro e todos se reúnem. Em seguida, começam o voo nupcial, no qual realizam movimentos e liberam feromônios que atraem as rainhas. Para as formigas de várias espécies, esse modo de reprodução é comum, porém, não é necessariamente o das formigas argentinas. A fragmentação de colônias ocorre nas espécies polígnicas. Rainhas e operárias partem com as crias para novos lugares, e esse processo pode ser natural ou induzido. Aumento excessivo de temperatura ou a presença de inseticidas. Uma característica intrigante na biologia das formigas argentinas é a execução de rainhas. Esses animais são responsáveis, dentre outras coisas, pela ventilação e mistura do solo, fator que contribui para a difusão da matéria orgânica, além de aumentar a infiltração da água e manter o ambiente saudável. As formigas são responsáveis por fertilizar o solo e auxiliar na polinização. Dentro das plantas herbáceas, dependem da colaboração desses insetos para a dispersão de suas sementes. As plantas fornecem alimento, proteção e local para as formigas formarem seus ninhos. Segundo Odair Bueno, as formigas estão entre os principais predadores de outros insetos. Se fossem extintas, com certeza aumentaria a população deles, com reflexos negativos para o homem.